Ministros do Supremo Tribunal Federal e do Estado se revezaram nesta terça-feira em audiência pública na defesa de regulação das redes sociais com algum grau de responsabilização das empresas que ofertam ao público. De outro lado, advogados do Google e Meta, donas das redes e aplicativos como YouTube, Instagram, Facebook e WhatsApp, contestaram a iniciativa, argumentando que isso não garantirá uma internet mais segura no Brasil. Tais iniciativas, principalmente o chamado projeto de lei da fake news, ganharam impulso após os golpistas, o golpe do dia 8 de janeiro em Brasília, e claro também por esse episódio que aconteceu na escola de São Paulo, onde o adolescente tuitou a intenção do que ele ia fazer na escola. Aguinaldo. Olha, eu acho que não dá para jogar a culpa nas operadoras, donas das redes sociais, né? A mesma coisa de você bater um carro, atropelar alguém e você acionar o fabricante, né? E como disseram, realmente essa limitação não vai fazer diminuir algo grotesco que a gente tem. Você tem que mensurar quem realmente foi o responsável e puni-lo. Eu acho que tem que estar aberto à expressão, à liberdade de expressão, mas tudo tem um limite, né? A gente se fala até limite no humor, por exemplo, né? Com comediantes. Eu acho que não pode ter o Facebook, por exemplo, o Instagram ser a cozinha da sua casa. O que você fala num boteco, você escrever, porque aquilo tem uma dimensão muito grande. Então, eu acho que tem que ter uma regulação no sentido do limite, quando você extrapolar, né? Desde ameaça até a distribuição de fake news, eu acho que isso tem que ser combatido mesmo. Mas jogar a culpa nas empresas que são detentoras das redes sociais que nós temos, eu acho isso uma bobagem e um retrocesso nesse avanço que nós estamos tendo. Francês. O ministro da Justiça e Segurança, Flávio Dino, passou quase praticamente o dia hoje lá na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal, e uma das coisas que mais foram inquiridas, perguntadas por deputados a ele, foi com relação a essa censura prévia, de certa forma, né? Que ele quer exercer. Agora, eu acho que existe uma certa razão, sim, porque a internet é um campo novo e você não tem como segurar, por exemplo, uma fake news, talvez uma notícia mal colocada, porque hoje em dia divulgar informação não é mais privilégio nem profissão de jornalista. Qualquer um entra e posta o que bem quiser. Então, é um terreno muito lamacento, diríamos assim, que eles têm que arrumar alguma forma de evitar, porque pode, na verdade, demandar em muitos choques. Veja lá bem o caso lá por exemplo, vou dizer assim, nem era internet, era jornal do Charlie Hebdo lá da França, onde o pessoal veio e passou os jornalistas tudo na bala lá, o pessoal do Islã, porque eles pegavam no pé do Islã, debochando dos deuses dele, que eles não entendem como uma coisa muito grave. E na internet a gente vê essas manifestações irresponsáveis muito comuns. Agora tem que saber qual o peso, qual a medida que se pode fazer. Mas, por enquanto, valeria a regra de que se ofendeu, processo. Né? Por enquanto. Agora, é que a Justiça, o ministro da Justiça, quer enquadrar paralelamente a isso os parlamentares, cuja profissão é falar. Quer enquadrá-los mesmo quando eles estão na Câmara Federal e eles dizem coisas que para ele seriam estupidez, né? Então, é complicado isso aí. Celestino. Hoje no país não importa o que você diz, mas sim quem diz, né? Se tivesse regulação, né, dos dois lados, mas a gente vê essa regulação, essa censura prévia só de um lado. E aí eu tomo partido da Jovem Pan. A Jovem Pan já foi censurada, né, nas suas redes sociais.
já teve desmonetização nos seus canais. Então, assim, essa regulação vai introduzindo aos poucos, e esse pessoal progressista que só sente a dor a hora que entra tudo, né, acredita que vai ser para todo mundo, vai ser uma regulação de falas agressivas, de extremistas, mas nada. Você falar aqui na Rádio Jovem Pan que você não concorda com o ministro do STF, com o ministro o Flávio Dino hoje, que falou que os CACs estão alimentando com armamento os narcotraficantes. Olha a besteira. E quem que vai regular isso daí? É o Felipe Neto? O Pablo Vittar? A Anitta? Quem que vai decidir o que é fake news, o que é agressividade? Vai ser esse povo aí? Então, assim, se for para todos os lados, né, a regulação serve, mas, por enquanto, é só para quem discorda desse povo, né, que é ditatorial, que é os verdadeiros fascistas. Gilmar. Nós precisamos saber diferenciar o que é fato e o que é opinião. Tem muita gente transformando opinião, passando para o ouvinte, para o telespectador, que aquilo é um fato. Então, nós precisamos, primeiro, distinguir o que é fato e o que é opinião. Segundo, a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e TV é a favor da regulamentação, no caso da internet. E é necessário, porque uma emissora como a Jovem Pan e outras emissoras no restante do país, elas respondem, elas são responsáveis. Hoje, qualquer pessoa, sem compromisso nenhum, acaba colocando na internet falácias, e aquilo vai se passando pelo WhatsApp da tia, e até alguns despercebidos acabam divulgando isso como notícia, como já aconteceu, inclusive, aqui na cidade de Maringá. Então, nós precisamos saber o que é fato, realmente, e o que é opinião. Sabendo o que é isso, fica fácil. Eu sou a favor da regulamentação. Eu tenho lá o www.diariodemaringá.com.br. Tudo que eu coloco lá, eu procuro ver fonte. Sou responsável, já fui processado. Alguns processos eu ganhei, outros não, mas tem que saber que nós não podemos confundir direito de expressão com direito de propagar fake news, com direito de agressão. Nós podemos ter opiniões diferentes, mas nós precisamos saber o que é verdade ou não. Vou dar um exemplo. Semana passada nós vimos que aumentou, inclusive, a quantidade de pessoas que utilizam, se dizendo que são CACs, e acabam comprando armas que também vão parar aí para as pessoas que cometem crimes. Nós sabemos disso. Isso é um fato, não é uma opinião. Então, sou a favor, a ABERT, Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e TV, também são favoráveis à regulamentação. Edivaldo. Pois é, um debate extenso, né? Até que ponto você regula a mídia digital sem prejudicar a liberdade de expressão? E o governo, quando colocou isso na mesa, hoje reuniu uma série de autoridades no assunto. Isso ainda vai longe, vai ser um debate muito longo, principalmente tentando atualizar o marco regulatório da internet, que é 2014. É preciso entender que a internet virou uma terra de ninguém, é um monopólio, né, de duas empresas apenas, e ali se permite tudo. Então, deve ter um nível de responsabilização da plataforma, e que hoje é muito difícil. Você publica algo lá contra alguém, aí, se a pessoa tiver bom senso, você ligar lá para o Gilmar, né, Gilmar, faça uma correção. Quando não tem, você tem que entrar na justiça. Pode demorar até 24 horas ou simplesmente aquilo não sair. Nesse período, um campo enorme para que essa informação alcance milhões e milhões de pessoas. Alguns países, como Espanha, Alemanha, já adotaram algumas medidas a respeito disso, avançaram bastante nisso. Há uma autorregulamentação das próprias plataformas, retirando o conteúdo, mas o volume é muito grande. O que precisa é um debate, é o que está sendo feito nesse momento. Inclusive, viu, Francês, o que se discute também é a imunidade parlamentar no âmbito da mídia digital. É complicado isso. Quer dizer, então, é justo que um parlamentar tenha liberdade, tenha imunidade ao falar alguma coisa no ambiente digital. É isso que há uma defesa de alguns parlamentares nesse sentido. Então, é um tema bastante complexo e volta ao que eu falei lá no início. Até que ponto você fazer uma regulamentação, regular essa mídia digital, ela vai interferir na liberdade de expressão do cidadão, sem caracterizar essa questão da censura, que nós, como jornalistas, né, uma atividade profissional,
sempre enfrentamos, lembrando sempre que a censura sempre existiu. Eu tive muitas matérias censuradas com uma razão simples. Quem determina a censura é o dono do veículo. Ele determina o que você escreve, quando você não deve publicar determinada coisa. E existe aquela regulamentação pessoal baseada na nossa ética, no nosso compromisso, principalmente com a verdade. E hoje não, hoje a verdade, né, temos chamadas verdades fluídas, né, todo mundo temos uma verdade própria, porque as redes permitiram essa liberdade, e precisa regulamentar, porque à medida em que a plataforma em si libera, não autorregulamenta, não faz o controle de qualquer tipo de informação que circula aí. Tivemos 2 exemplos claros, não só aquela questão da morte da professora em São Paulo, como a morte de 6 crianças. Sim. Lá nos Estados Unidos, onde as redes sociais também foram usadas para divulgação de informações, pessoas até acompanharam quase em tempo real o que estava acontecendo. Então, é preciso debater entre o nível de responsabilidade, de cuidado, para que tentamos encontrar um caminho. Isso é moderno, é pautas novas, que o gestor público, o cidadão, nós, aqui nessa bancada, discute e sempre protestando pela liberdade de expressão dentro de uma responsabilidade individual e coletiva que em defesa sempre da verdade, que a verdade seja individual, mas sempre vai ter uma verdade coletiva que nos impulsiona uma sociedade mais justa, né? É um sonho, mas sigamos.